Seja muito bem-vindo ao Healthcast, o podcast do Grupo Ritaco, que conecta você com os temas mais atuais sobre saúde e gestão. E hoje nós estamos no mês de março, no mês da mulher, e vamos falar sobre autoestima e autocuidado. E para esse bate-papo super importante, eu tenho a honra de receber Simone Lopes. Ela é palestrante, tem mais de 25 anos de experiência em desenvolvimento humano e é uma grande referência em autoestima. Si, seja muito bem-vinda ao Healthcast. É uma honra ter você aqui. Obrigada, Rafa. Obrigada pelo convite, né? É um tema que eu amo. Quando você falou do tema, eu falei, esse tema foi feito pra mim. Com certeza. E eu também não pensei em outra pessoa, viu? Mas vamos começar com uma pergunta que eu faço para todos os meus queridos convidados. Claro. Si, o que te inspira? O que te move? Olha, eu acho que é servir. Quando eu me sinto assim útil, ajudando alguém. E foi assim que eu comecei, né? Quando justamente eu quis compartilhar a minha história, as minhas dores e dificuldades, que eu tinha passado por um período da minha vida, principalmente na parte pessoal e profissional. A gente fala que não dá para separar as duas pessoas. Então eu tive essa necessidade muito forte de poder compartilhar e saber que eu poderia estreitar o caminho de quem lá na frente. Não, eu falei, tem pessoas que não precisam passar por isso. Se souber, tiver as ferramentas certas. Claro que tem coisas que não tem como, a pessoa vai passar. Mas eu falo que se ela tiver as ferramentas, eu acho que isso ajuda. Então, me sentir útil, sabe? Servir, estar à disposição. Eu acho que é isso que eu faço por natureza. Até na minha vida profissional, né? Que a gente também fala. Falo que colocar um jovem no mercado de trabalho é servir. Sim. Também. Então, eu acho essa questão do servir. Para mim, ele é muito importante. Eu acho que é o que me inspira e me motiva. Ai, que bom, sim. Porque isso também me conecta, né? Com o que me move. E, inclusive, eu vi uma palestra sua e pude conhecer melhor a sua história, porque a gente já se conhece há muito tempo, sim, né? Sim. E realmente mexeu comigo a sua história. Eu gostei muito. Muito legal a forma que você traz. Eu acho que gostaria que você trouxesse um pouco para cá também, né? Claro. Mas vamos começar. Vamos autoestima, sim. Vamos começar. O que é autoestima? Nossa, a autoestima ele é um tema tão complexo que se eu fosse falar exatamente assim, o que é autoestima, por definição, a gente ia cair em vários conceitos, em várias técnicas. Eu falo que a autoestima ele é um conjunto, né, de autoavaliação e autopercepção. Muito mais do que só o autoconhecimento. Porque a gente sabe que se conhecer é fundamental para que a gente não se paute no que o outro acha da gente ou que a gente está trabalhando em prol da validação do outro. Então, eu falo que a autoestima ele é um conjunto de tantas coisas, mas principalmente, lógico, a base é o autoconhecimento. Então, quando a gente se conhece, a gente consegue olhar para si mesmo com mais carinho, com mais amor. Com mais gentileza, com mais gentileza, com menos cobrança de perfeição, porque não existe perfeição. Menos julgamento, menos comparação agora com as redes sociais. Principalmente isso. E a questão da autoestima, para mim, ela nasceu de um contexto pessoal, de uma história que eu passei na pele mesmo, e que eu percebi que eu tinha uma autoestima muito baixa. E que por isso que eu caía em dores emocionais que me colocavam sempre à mercê da outra pessoa, do outro, né? Sim. E era o poder que eu dava para outras pessoas que estavam ao redor de mim. E aí, quando eu entendi o que eu estava fazendo eu falo que não é fazendo de errado, né? Que eu estava ali no dia a dia me judiando, né? Judiando da Simone, da autoestima, eu falei, nossa, isso aqui não é legal. Então, entrou tudo isso que você falou. A comparação, o autoconhecimento, justamente a falta de perdão, porque muitas vezes a gente não se perdoa. Eu acho que mais do que perdoar o outro é se perdoar. Sim. Né? Então, aí foi juntando todos esses contextos e aí nasceu a palestra 7 Passos Poderosos da Autoestima, onde eu compartilho tudo que eu fiz de errado. Aí eu falei assim, é muito fácil compartilhar o passo a passo correto. Mas eu abri a palestra e falei, eu fazia isso aqui, ó. Então, olha, não vai por aqui, porque vai dar ruim. Eu já testei, eu já validei. Então, se você puder evitar esse caminho, já vai ser uma etapa a menos nessa jornada. Então, eu reuni 7 passos, 7 coisas que eu considero que foi um crime com a minha autoestima. Você conta pra gente. Então, vamos lá. Primeira coisa, autoconhecimento. Eu não sabia exatamente o que eu queria.
Então eu me sentia assim, que sempre o que o outro queria estava melhor do que aquilo que eu não conseguia expressar aquilo que eu realmente gostava. Então, sabe aquela questão de não se conhecia, né? Então, não me conhecia. Quem eu sou, do que eu gosto, o que eu gosto de fazer. Então, a gente coloca essa decisão, às vezes, na mão do outro. E eu percebi que muitas vezes, quando alguém perguntava um exemplo bem simples, o que você quer comer hoje? Aí eu falava, não sei. Aí chegava aquilo que eu não queria comer. Aí eu reclamava. Eu falava, não, eu não quero isso. Mas por que você não falou? E aí eu falei, poxa, é tão simples às vezes. Olha, eu não quero a pizza de calabresa, eu quero a de mussarela. É o se posicionar, né? Mas isso partia de não me conhecer, de não saber exatamente o que eu queria, do que eu gostava, aquilo que me agradava. Então eu estava sempre em prol de agradar o outro. Mas o que me agradava? O que era bom para mim? O que me deixa feliz, né? O que me faz feliz. Exatamente. Aí, quando as pessoas faziam algumas perguntas para mim simples, do tipo, qual a cor que você mais gosta? Eu não sabia responder. Eu parava assim 1 hora e falava, qual a cor que eu gosto? A fruta, qual a sua fruta preferida? Eu falava, qual é a minha fruta preferida? E eu ficava sempre na indecisão. O que me agrada? Então, aí o trabalho do autoconhecimento. Eu estou dando exemplo simples, tá, Rafa? Mas para a gente ser também, mais ilustrar. Né? Mas eram coisas que eu percebi. Eu preciso trabalhar nessa jornada de olhar para mim, olhar as minhas dificuldades, olhar as minhas necessidades. Porque aí eu tiro o peso também da culpa, né? Porque a gente entra num papel que eu gostava muito, que era o papel da vítima. Como eu gostava desse papel. E aí eu gostava desse papel da vítima porque eu conseguia atenção, eu conseguia que as pessoas chegavam para mim, não, sabe? Te acolhiam, me acolhia, né? E aí eu tinha, então, o quê? Carências afetivas, porque se eu me tratava como vítima para querer atenção, para querer chamar atenção de alguma forma, então estava relacionado a mim, as minhas carências afetivas. E de onde vinham essas carências afetivas? E aí eu fui entender todo um contexto familiar, todo um contexto muito profundo isso, das raízes da história. Isso foi parar no meu bisavô, gente. É muito mais profundo, são muitas camadas. Porque são muitas camadas. E aí eu fui entender o contexto do porquê meu pai tinha tipos de comportamento que eu falava que era machista, mas na verdade era um cuidado do que como ele aprendeu a lidar com as mulheres da família. Então, aí eu fui entender aquilo que eu chamava como machista, eu fui entender porque meu pai agia assim, porque meu avô agia assim, que meu pai não conseguia, por exemplo, fazer um carinho, falar eu te amo. Para ele era extremamente difícil, mas porque ele veio de uma criação muito rígida, muito dura. Ele aprendeu assim, né? Ele aprendeu assim. Então, eu tirei muito julgamento, eu parei de julgar os meus pais. Porque eu acho que chegou em um determinado momento que a gente começa a culpar, né? Porque você, porque aquilo. E, na verdade, quando eu comecei a entender... Você vê como são coisas que você vai ter que ir abrindo as camadas? Não é simples. Não é simples. Ele é um processo dolorido, porque muitas vezes... Você tem que olhar para onde você não quer. Exatamente. Você vai ter que olhar, às vezes, para uma conversa que você não quer ter com o seu pai e com a sua mãe. Sim. Porque, às vezes, a cabeça deles não estão preparadas, né? Até pelo contexto de educação que eles tiveram por muitas situações. Então, às vezes, a gente não quer olhar para isso, mas é necessário. É necessário. Não é fácil, né? É desafiador, mas é um processo que vale a pena, né? Exatamente, muito. Entrava... Aí, outra questão que também foi um dos 7 passos, a questão da comparação. Eu me cobrava muito e me comparava muito com as pessoas ao meu lado. Por que a fulana tá fazendo assim? E tá dando certo e eu tô fazendo e não tá dando certo. E aí a questão da comparação era horrível. E principalmente na minha dor, que foi uma questão de dor de relacionamento afetivo. Então eu ficava me comparando com a outra pessoa, né, sabe, do meu ex, e aí isso gerava uma dor, né? Uma dor que era minha. Sim. Né? E aí a questão da comparação. E depois eu fui olhar para essa questão da comparação. E eu vejo que essa questão da comparação, sim, ela é muito característica também da mulher. Muito. Né? Muito. A gente vai até falar. Tem uma das perguntas assim que eu já estava pensando na minha cabeça, no sentido de falar, será que a Rafa vai perguntar? A gente fica tentando adivinhar as perguntas, né?
Mas a questão da comparação é exatamente isso. A questão das mulheres acabou se criando um cenário no mercado muito competitivo. E não precisa ser assim, né? Assim. E não precisa. A gente precisa de uma rede de apoio. Porque muito pelo contrário. Quando eu entendi isso também... As mulheres precisam se unir. Muito. Né? A gente tá junto. Né? Exatamente. A minha primeira promoção, depois de 7 anos dentro da minha empresa, foi pelas mãos de uma mulher que me olhou diferente. Olhou e falou, nossa, isso daqui é... Ela não tinha medo de perder o lugar dela para mim. Ela te admirava, via o seu potencial. Via o meu potencial e fez de tudo para que aquela promoção acontecesse, tanto que eu cheguei a virar par de trabalho dela. Então, olha como isso é rico, né? Quando duas mulheres se juntam para se apoiar e se ajudar, todas ganham. Sim. Né? Mas quando tem a competição, a questão da comparação, que a gente acaba fazendo muitas vezes sem perceber, sim, a gente precisa olhar para isso e falar, mas o quanto isso realmente é produtivo. E é sim, saudável, né? Porque às vezes não é muito saudável. Né? A questão da comparação, eu acho que, assim, de todas, eu acho que é o carro-chefe da minha palestra. Porque tem traços, né? E aí, de questão psicológica, tudo que algumas mulheres sentem mais, outras sentem menos, mas que, no final das contas, a gente precisa entender que as jornadas, elas são únicas. E cada uma está trilhando o seu caminho, com seus desafios, né? E todo mundo tem, né, Rafa? Todo mundo tem, todo mundo tem. Todo mundo tem. E a gente precisa ser gentil com a gente, mas ser gentil com o outro também, né, Cí? Porque a gente também não sabe o que o outro está passando. Exatamente. Eu sempre falo, por trás de um ser humano tem uma história que muitas vezes a gente não sabe, a gente só vê a pontinha do iceberg. Nada. Exato. E na rede social, Rafa, né, que acaba juntando muito com essa nova era tecnológica, ninguém posta o dia ruim. Coisa triste. Ninguém posta o dia fracassos. feio. Ninguém posta a tristeza. Ninguém posta justamente a dor. Né? Em algumas situações até sim, mas muito difícil a gente ver alguém... Pontualmente uma vulnerabilidade, né? Não mas posta. Postam o sucesso, postam, né, o palco. Exatamente. Ninguém quer aparecer, exemplo assim, né? Eu vi uma frase outro dia que eu ri tanto. A pessoa fala, eu não sou obrigada a ser feia na vida real e ser feia na internet também, né? Aí eu falei, é muito sobre isso. No final das contas, o que ela quis passar ali foi o seguinte, cara, aqui do lado de fora eu já tô com menos cobrança, eu tô na minha casa de chinelo, sem pentear o cabelo, sem fazer maquiagem. Agora, eu vim aqui na internet ser feia também não, né? É muito. Exatamente. Então, aquela preocupação que a gente tem de como a gente vai aparecer pro outro. Porque qual é o problema de um dia você estar descabelada e aparecer na internet? Porque acontece. Qual a mãe que não está descabelada num dia que o filho está doente, ou que foi para o hospital, ou que está com um problema, né? Então, a gente olha e fala, meu Deus, a gente esquece da gente quando a gente fala de um filho. Sim. E aí, se tiver que aparecer na internet descabelada, com olheira, a gente às vezes não vai se preocupar e passar um filtro e colocar. Mas a gente precisa entender que esses momentos também de vulnerabilidade, eles são extremamente importantes. Sim. Porque se a gente não assume a nossa vulnerabilidade, a gente não assume também a fortaleza. Sim. Né? Então, eu acho que tudo isso é um contexto. No conteúdo geral da palestra, ela segue nessa linha. 7 passos, 7 dicas de comparação, autoconhecimento, não se comparar. A questão do perdão, eu falo que ela é muito forte. Quando a gente não se perdoa, a gente não perdoa o outro. Então, realmente, trazer isso para a palestra fortalece na prática. E ajuda outras pessoas que também estão passando por isso, né? Sim. Exatamente, porque as pessoas se identificam com outras pessoas que têm histórias reais. Sim. Então, a pessoa, quando olhava para a minha história, se identificava, falava, poxa vida. Abria, isso é muito especial muito também, pessoal, né? Muito pessoal. E aí, quando elas falavam assim, eu consegui perdoar tal pessoa depois que eu assisti a sua palestra, me fez tão bem. Eu consegui ligar para a pessoa. Tinha também o caso contrário, ela que tinha ferido perdão. E pedir perdão. E eu falo que o perdão é libertador. Às vezes, a gente não vai conseguir pedir perdão tete a tete para a pessoa. Mas no livro tem um exercício que a gente faz que você pode, em consciência, num momento que você estiver sozinha, você fazer um exercício de respiração e você emanar esse perdão de forma de coração mesmo. E aí o universo se encarrega do resto, né? Mas é uma forma de você liberar também essa dor. Como a gente fala, reprocessar. Sim. Sabe? Então, acho que ressignificar. Também, né? Exatamente. E sim, vamos falar sobre autoconhecimento? Nossa, esse é um dos...
Fala pra mim, o que você fez nessa sua jornada vamos lá. do autoconhecimento? Olha, foi tanta coisa, porque como eu falo, né? O autoconhecimento, ele tem que ter a disponibilidade da pessoa, eu quero me conhecer, e sozinho você não vai conseguir. Porque aí vai envolver também uma ajuda profissional. E aí, de um terapeuta especializado, do psicólogo, porque eles têm as ferramentas certas, aliás, estudaram para isso, né? O psicólogo estudou para isso, para poder te auxiliar nessa jornada. Porque eu falo assim, Rafa, você pode fazer sozinho? Sim, pode. Mas é mais difícil. Então, se você tiver uma ajuda profissional, ela é muito importante. Ele é essencial, né? Para mim, pelo menos, foi essencial, né? Nessa jornada do autoconhecimento também, sim. Muito. Então, e a gente percebe que é uma jornada que tem começo, mas que não tem fim. Exatamente. Né? Porque a gente tá se conhecendo o tempo inteiro. E a gente muda também. A gente muda de opinião, a gente muda de ideias, a gente muda de sonhos. Exatamente. Eu falo que o processo terapêutico ele é infinito, porque a gente não vai continuar sempre na mesma versão. A Simone que está sentada aqui hoje já não é mais a Simone de quando eu montei lá a palestra. As coisas continuaram tendo o mesmo dinamismo, eu continuei enfrentando situações de comparação, eu continuei enfrentando situações, só que agora tendo as ferramentas certas, eu já mudo rápido. A gente já conhece os nossos gatilhos, a gente já sabe o que deixa a gente triste, o que deixa a gente insegura, né, chateado, feliz. Exatamente. Então, é um processo de longo prazo. Então, assim, você pode ir sozinho? Você pode. Mas quando você tem uma ajuda, você vai mais rápido. E eu sou prática. Eu não gosto de sofrer por muito tempo. Então, eu já sou assim, o que eu preciso fazer para sair desse lugar? Para sair desse lugar. Sim. E até isso também, na época, né? A minha terapeuta falava, calma, é um processo. Tenha paciência, porque a gente quer tudo para ontem, não é para ontem. Então, a questão do autoconhecimento, ela envolveu a questão do tratamento terapêutico, a minha própria ajuda ao longo da terapia, descobrir coisas que eu gosto, mas botar isso em prática. Então, Simone gosta de nadar? Vai nadar, vai fazer natação. Você gosta de dançar? Vai para academia. Você gosta de ler um livro? Dedica um tempo para fazer isso. Então, era voltar uma atenção para as coisas que eu realmente gostava e que iam me tirar daquele de estar sempre no ritmo acelerado, de produtividade. Porque quando a gente está no mercado corporativo e a gente é muito cobrado por meta, por resultado, a gente entra no negócio da produção, da produtividade. E quando a gente não está produzindo, a gente se sente culpado, né? Isso. E aí eu falei, cara, não pode, eu preciso ter um tempo. As pausas. As pausas. Elas são extremamente importantes para que a gente consiga produzir no momento que a gente tem que produzir. Certo? Assim, e eu compartilho desse sentimento com você. Porque é desafiador. Isso. Tinha momentos em que eu não conseguia ficar 5 minutos assim, ó, respirando. Eu estava sempre muito acelerada. E aí eu falei, calma, eu preciso. Quais são as atividades que eu consigo fazer que vão me tirar desse foco de estar sempre produzindo? E vão te conectar com você mesma, né? Exatamente. Então aí eu fui fazer atividade, aí a gente entra na descoberta da atividade física. Lógico que tem os sabotadores, vai num dia, falta 3, mas eu ia. Aí eu, vamos lá, não tá funcionando a musculação, vamos a caminhada. Aí eu ia caminhar no bosque, aí fazia uma semana, parava, mas eu não desistia, porque acho que a grande sacada é você não desistir. É a constância, porque uma hora você vai começar a fazer atitudes contrárias ao que o sabotador, o seu pensamento negativo tá ali te induzindo, né? Que é a procrastinação, a preguiça, o deixar para depois. Porque o nosso corpo também, e eu fui estudar sobre isso, o nosso corpo ele foi projetado para economizar energia. Isso da época dos primórdios, lá da caverna, porque a mulher ela ficava na caverna para proteger o filho e o homem saía para caçar. Ambos tinham que economizar energia, porque se o homem não tivesse energia para o dia seguinte, ele não conseguia caçar e a família morria de fome. E a mulher tinha que zelar ali pelos filhos, né, na caverna, tudo. Então, só que a nossa cabeça, o nosso gene, ele não evoluiu. Então, ele está sempre ali para economizar energia. Então, não precisa. Tudo que vai colocar a gente em sofrimento, o cérebro, ele dá um jeito de falar, não precisa não. Isso vai te fazer sofrer. Não, mexe com isso não. Então, por exemplo, você vai para academia na segunda,
Por que na terça a gente já está desistindo? Ou começa a dieta na segunda e termina na sexta? É normal a gente começar a dieta na segunda e terminar na sexta, né? E aí é o caminho neural, né? Que eu também fui estudar neurolinguística. Então, a nossa cabeça, ela tem caminhos neurais que elas acabam só te obedecendo por repetição. E aí foi feito um estudo numa universidade de Londres pela Jenny Ward, que ela comprovou que para qualquer coisa na tua vida ter resultado, você precisa repetir por no mínimo 30 dias. No mínimo 30 dias. Para isso virar um hábito e desse hábito, aí sim ele entender que ele mudou de rota, o cérebro, né? Sim. Então eu falei, nossa, aí lógico, ela colocou 30 dias para pequenas tarefas, mas tarefas mais complexas, que são vícios, exemplo, beber em excesso, fumar, pessoas que são fumantes, exige uma abstinência maior. Para o cérebro poder entender. Então, quando eu entendi essa questão da repetição, eu falei, agora eu entendi. E o conhecimento, ele também traz uma clareza para a gente entender o que está acontecendo, né? Porque a gente fala, eu sou muito preguiçosa, não consigo... Eu me comprometo em ir para academia ou em fazer uma dieta e eu não consigo dar continuidade. E não é. Teve uma coisa que eu descobri a respeito de mim que foi muito interessante. A questão da minha bateria social. Por quê? Eu tô sempre em contato com pessoas. Reunião, palestra, abraça um. Evento e conversa. E corre. Então, chega um momento que eu não quero ver gente. E eu tava me sentindo assim, eu falei, mas eu tô o tempo todo em contato com gente. E eu amo estar com pessoas. Como que depois de uma palestra, eu sentia que eu tava sugada? Sem energia. Sem energia. E aí eu fui entender que esse processo é super natural, porque justamente eu tô ali, eu entrego. Coloco toda a minha energia naquela palestra. E toda vez que eu dou uma palestra, eu reconto a minha história 1000 vezes. Então eu revivo tudo. Então, se eu der 7 palestras, 7 vezes eu estou revivendo e acessando aquela memória. Isso me consome energia. Então, quando eu chegava em casa, muitas vezes não queria conversar. Se a pessoa falasse assim para mim, como foi a palestra? Eu só fazia assim. Foi ótimo. Depois a gente conversa. Porque eu preciso, depois de muito contato com o público... Vocês também me conhecem, sabem que eu sou influenciadora. Então, eu estou o tempo todo na internet. Eu estou o tempo todo a minha imagem sendo vista pelas pessoas. Eu estou sempre ali em evidência. Então, a minha bateria social, ela descarrega rápido. Então, eu preciso, para ter mais saúde emocional, mais saúde mental, eu preciso dos momentos eu comigo. Então, chegar em casa, aquele meu banho premium, não falar com ninguém... Filho, depois... Exatamente. Vou ler um livro, vou me desconectar. Porque senão, no dia seguinte, eu não consigo entregar qualidade. Né? E muitas pessoas... o autoconhecimento, né? Sim. E foi pelo autoconhecimento. Porque quando eu chegava em casa, me sentia culpada. Eu tô mal-humorada com a minha família. Estão aqui me esperando, querendo saber como é que foi. Ou não estou entregando atenção suficiente para o meu filho. Que chegava muitas vezes querendo conversar, falar como foi a escola. Feliz de te ver. E eu me sentia culpada. E aí, quando eu entendi que é um processo natural, que eu realmente preciso desse tempo mais sozinha para recarregar minha bateria social, tudo fez sentido. Parei de me cobrar mais. Comecei realmente a ter esse período mais sozinha, eu comigo, eu no quarto mais sozinha, no momento que eu preciso recarregar, até para entender. Mas tudo isso é um processo, né, Rafa? Como você falou. Sim. O autoconhecimento, então, não é só a terapia. A terapia ela é perfeita porque ela vai te dar as ferramentas que você precisa, mas o estudar mesmo, no sentido de buscar fontes, se aprofundar, leitura de livros, né, que são especializados no tema do autoconhecimento, porque são diversas histórias que a gente vai ouvir e se coloca na empatia do outro. Então, assim, o autoconhecimento não é uma única coisa, né? Eu falo que é um processo diário. Todo dia a gente olhar e falar, hoje eu tô diferente. Então, a gente entender também essas mudanças que a gente tem. Com certeza. E quais são os hábitos simples que ajudam a manter a autoestima em equilíbrio? Acho que essa pergunta é bem bacana, que vai ajudar bastante essas mulheres maravilhosas que estão nos assistindo. Pode não parecer, mas só o ato de você respirar profundamente e soltar pela boca por, minutinhos. Preciso desses 3 minutos fazendo esse exercício de respiração. Parece que você dormiu uma noite, assim, maravilhosa.
Então, assim, o trabalhar a questão da respiração para você baixar o nível de estresse, sabe? Naquele momento. Exemplo, tive uma situação, inclusive, hoje. A gente estava falando disso agora há pouco com o pessoal aqui. Sobre respirar, sobre, né, se conectar, sobre... É isso. Abaixar. Porque tem coisa que você não vai mudar na hora. Então, eu tava um caso de um cliente, um caso super, assim, complexo, desafiador, um caso complexo, que envolvia financeiro, uma outra área, várias coisas lá na empresa. E aí, assim, a empresa com prazo, as coisas para resolver. E aí eu parei, porque eu já estava entrando naquela pilha. E nisso, olha como é engraçado. Quando a gente tá com um problema, esse problema se conecta com outro problema e a história começa a ficar pior. É assim, tá? Quando você não acha que pode ficar pior, fica. Então, é nessas horas, quando a coisa tá começando a piorar, que você tem que parar e respirar. E por 5 minutinhos, nem que seja 2, 3 minutos, você se desconectar. Vai no banheiro, vai num canto que só esteja, né, você sozinha e fazer esse exercício de respiração, eu falo que assim é transformador. Parece que quando você volta a situação está até resolvida. Parece que se resolve sozinha. E aí então, ou seja, a gente botar um peso no processo que já está difícil não vai resolver. Não vai resolver. Não vai resolver. Eu falo muito com o meu time é assim. O problema já... Vamos olhar com um olhar de solução. O problema já está aí. Depois a gente sofre. Isso, exatamente. Vamos olhar para a solução. Exatamente. Depois a gente sofre, depois a gente surta. Primeiro a gente vai resolver. Mas essa questão da respiração, ela ajuda muito. É uma ferramenta que todo mundo tem acesso, né? É só praticar. E para mim funciona. É lógico, funciona também. São coisas que eu falo que não existe receita pronta. Eu falo que justamente voltando ao ponto do autoconhecimento. Quando cada um entendeu que funciona melhor para si, isso é extremamente importante. Outra coisa que parece simples, que a pessoa vai falar assim, nossa, mas isso daí, não, comigo não funciona porque eu bebo 2 litros de água por dia. Beber água. Por quê? O nosso corpo é formado por 70% de água. Isso é ciência. Se a gente não bebe água, o nosso organismo ele começa a buscar água aonde não tem. Então, por exemplo, ele vai pegar do cabelo, vai pegar da pele. E o que acontece? A gente fica mais cansado, porque o corpo está ali consumindo para pegar água que eu não estou ingerindo água. Então, ele vai ali buscar nas células do corpo, ele vai buscar na água do cabelo, ele vai buscar ali no intestino. Aí a mulher fica com o intestino ressecado. E aí, só esse... não, eu sei que eu preciso beber água, mas eu não bebo. Então, minha amiga, saiba que isso consome e muito a sua energia produtiva. Ou seja, essa questão da autoestima, ela está diretamente ligada ao nosso autocuidado também, né? Sim. Do dia a dia, beber de coisas, água. De coisas básicas, de dormir um sono de qualidade, de se hidratar adequadamente, de uma boa alimentação. E aí a gente não está nem falando de dieta, mas a gente está falando de consumir frutas, de consumir alimentos saudáveis que vão trazer essa energia para o nosso corpo também, né? Assim, muito. Então, principalmente nós que estamos no mundo corporativo, né, que é desafiador ser mulher, né, executivas no mundo corporativo, não é simples, mas eu adoro. A gente também tem que se ajudar, né? Então, é importante que a gente tenha uma vida equilibrada. Exatamente. Né? Pelo menos que busque isso, né? A gente fala que hoje em dia buscar o equilíbrio com tantos desafios, mas pelo menos que a gente busque isso. No simples. Então, beber pelo menos uma quantidade... Eu tenho amigas que falam assim, eu nem bebo água. Hoje eu nem bebi água. Aí eu falo, como é que você consegue? Né? E consegue, né? Sim. Mas aí vai sentir esses efeitos depois em outras. E realmente o cuidado com a alimentação. Eu falo que, até por conta de toda a evolução que teve na área da indústria, então cada vez mais a gente está consumindo aditivos, né? Porque a indústria vai ali fazendo a fórmula da bolacha X em 1970 não é a mesma. Totalmente diferente. É totalmente muito diferente. Mais conservante, muito mais química, né? Muito mais química. Então, se a gente conseguir, no dia a dia, a gente conseguir equilibrar essa alimentação, eu acho que isso também já ajuda muito. São hábitos que ajudam muito. São hábitos que ajudam demais. E sim, a gente fala muito em celebrar as pequenas conquistas. Queria que você falasse pra gente um pouco sobre isso. Eu o quanto faço é importante, isso. o quanto isso fortalece a nossa autoestima.
Que pergunta, essa daí dá um livro. Sabe por quê? A gente fala pouco, né, Si? Sabe por quê, Rafa? Porque é o seguinte, tem até algo que eu faço, isso eu ensino na palestra, e quem começar a fazer vai começar a ter muito resultado. Todos os dias eu celebro as minhas pequenas conquistas. E como? Eu escrevo. Porque quem escreve reforça 3 vezes mais. Também já é comprovado por conta da neurociência. Então, o que eu faço? No final do dia, eu tenho um caderno onde eu anoto ali 10 conquistas do meu dia. Ah, não teve 10? 3. Não teve 3, teve 4. E eu sempre coloco na frente a palavra gratidão. Por quê? Às vezes pode parecer uma coisa boba, mas quando a gente entra num estado de agradecer, a gente vai tendo mais motivos para agradecer. Então, consequentemente, mais coisas boas vão acontecendo na minha vida. Aí, teve uma pessoa que falou assim para mim, eu não acredito nisso. Eu falei, olha, você não precisa acreditar. Mas existe uma brasileira chamada Márcia Luz, foi a única brasileira que tem doutorado, ela conseguiu comprovar uma tese em Harvard do tema gratidão. Com experimento e com base em ciência. Por que eu gosto de falar base em ciência? Porque eu falo, não precisa acreditar em mim. Só faz. E tira você as suas próprias conclusões. E aí eu falei, caramba, ela fez um doutorado nesse tema. E ela foi estudar isso e ela comprovou que a tese funciona assim, porque o nosso cérebro, ele está sempre procurando motivos para se conectar com a coisa boa. Justamente porque ele não quer sofrer, ele quer evitar o sofrimento. Então, quando você vai colocando ali 10 coisas boas que aconteceram no seu dia, você vai abrindo novas possibilidades. De mais coisas boas acontecerem, né? Exatamente. É aquela questão, quando a gente dá foco, tudo que a gente foca expande. Então, se você está focando na coisa boa, naquilo que aconteceu de bom, vai expandir. A tendência é que aquilo no dia seguinte, outras coisas boas. E as pessoas falam assim, nossa, eu não consegui ter uma coisa boa hoje no meu dia. Eu falei, nossa, eu já tive a primeira. Só de acordar e estar viva, para mim já foi a melhor. E aí teve um dia que eu falei, eu vou começar a trazer esse exemplo para a palestra. É um exemplo forte, mas já é o primeiro ato de agradecimento. Quando você acordar, que você se espreguiçar, viu que não tem uma caixa de um tampão em cima, que é o caixão, já agradece. Você já conseguiu esticar os braços, ou seja, você está vivo, né? Sim. Com saúde. Isso que é importante. Porque muitas pessoas hoje, elas não têm saúde para executar o básico. Sim. Então, só ter saúde, enxergar, andar, ser ativa, estar com todas as minhas atividades. Já é motivo para muita Isso gratidão. já é um motivo para agradecer. Mas a gente pode agradecer coisas do dia a dia. Pequeno exemplo. Hoje vocês vão para o meu caderninho da gratidão. Olha, gratidão pelo convite do podcast. Foi super bacana conversar com a Rafa sobre um tema que eu amo. Então, assim, a gente vai colocando ali pequenas conquistas do dia, né? O que foi bom no seu dia. E aí a gente começa a criar esse hábito. E quando a gente vê, a gente já acabou um caderno, já acabou o segundo. E aí as coisas vão se conectando, porque você está dando foco no que é bom e não no que é ruim. É um exercício simples, cada um pode fazer em casa. Eu garanto resultados assim, depois me contem. Deixa nos comentários, né, do podcast. Sim. Porque realmente são atitudes, pequenas atitudes do dia a dia que está acessível para todo mundo, que não tem fórmula mágica. E que todo mundo tem motivos para agradecer, né, Si? Exatamente. Todo mundo tem motivo para agradecer. Sim, e agora eu quero falar um pouco sobre... A gente falou, né, mulheres executivas, de negócio. Como a mulher ela pode se posicionar com mais confiança no mundo corporativo? Essa é a pergunta que liga muito com aquela questão da comparação. Tá? Vou te falar um pouquinho na questão do meu início de carreira. Eu comecei como estagiária, né? E aí depois eu consegui uma oportunidade profissional no CIE e lá estou há 26 anos. Mas durante essa jornada de 26 anos, o que fez justamente me tornar uma pessoa autoconfiante era parar de olhar justamente para a comparação. Por quê? Cada um tem uma jornada, certo? Então, a gente precisa, além do autoconhecimento, a questão da autoconfiança, a gente adquire quando a gente para de olhar para o lado. Quando a gente acredita na gente. Tem uma frase que uma vez eu usei numa palestra, que até depois uma menina veio me procurar, porque ela falou, isso inclusive é uma música que eu vim ouvindo no ônibus. Quando eu cheguei na sua palestra, que você falou a frase, eu falei, não, isso foi para mim, né? Bota o pé que Deus dá o chão. Então, dá o passo.
né? Quando a gente dá o passo, não importa se está difícil, se ali vai ter buraco, você precisa dar o passo, você precisa dar o primeiro passo. Quando a gente dá o primeiro passo, parece que uma portinha se abre. E aí a gente vai criando autoconfiança, a gente vai dando pequenos passos. Então hoje eu fiz esse pequeno gesto, amanhã eu vou fazer 2, eu vou fazer 3. E a gente vai criando a autoconfiança. Porque não vai acontecer tudo num dia só. Porque a gente tem aquela questão do imediatismo. É para ontem, tem que acontecer. Dá o primeiro passo. Se o problema é fazer atividade física, faz a matrícula na academia, já se matriculou. Se você vai, é outros 500. Sim. Né? Dá o primeiro passo. E aí, quando a gente dá o primeiro passo, parece que a autoconfiança, ela vem. E sem olhar para o lado. Porque quando a gente está olhando para o lado, a gente está vendo como é que é a do vizinho. E aí a gente fala assim, daí aquela frase, né? A grama do vizinho é mais verde. Mas quando a gente vai ver, é sintética. Sim. Então, ou seja, a gente tem uma jornada única. E aí eu uso uma história também... E somos seres únicos também, né? Assim. Muito. É que nem o alto da montanha. Quem está lá em cima, no alto da montanha, pensa, vamos colocar um exemplo bem básico. Tem uma pessoa no alto da montanha e tem uma que está lá embaixo, que não começou a subir ainda. Quando a pessoa que está aqui em cima olha, ela está conseguindo ter uma visão completa, né? Porque ela está no topo da montanha. Mas não quer dizer que ela é melhor que a que está lá embaixo. Ela só está com uma visão mais... Com um olhar diferente, Com um olhar diferente. A pessoa que está aqui embaixo, quando ela começa a subir, ela não é pior também que a que está lá em cima. É que ela não está tendo acesso à jornada completa. Mas cada uma está trilhando o seu caminho também, né? Mas o que ela precisa fazer, a que está aqui embaixo? Ela precisa começar a escalar. Ela precisa começar a subir. E conforme ela vai subindo, ela vai olhando, aqui tem um buraco, aqui eu consigo desviar. Aqui tem isso. Nossa, aqui eu consigo fazer dessa forma. Mas isso não coloca ninguém melhor e ninguém pior, né? Então, são situações que a gente consegue, de acordo com dando o passinho, adquirindo autoconfiança. Então, eu falo que a jornada só vai, olha para frente. Se a do colega está saindo melhor, não tem problema. O seu uma hora vai sair também. A questão dele tá saindo melhor, que ele já tem ali, anos na estrada, já está fazendo isso, há tempos. Então, você vai ter que aprimorar também para chegar nesse nível. Sim. Mas eu falo que a questão da comparação, ela tira muito a autoconfiança, Rafa. Eu acho que o ponto aí é... O mais importante é olhar para si, né? E ver o que você pode fazer melhor. Exatamente. E ser melhor a cada dia e se desenvolver muito. E estudar, né? Algo que eu acho que traz bastante essa questão da autoconfiança, principalmente para nós mulheres no mundo corporativo, é a gente se sentir preparada. Isso para mim sempre fez muito sentido, porque muitas vezes a gente senta para conversar numa mesa que eu sou a única mulher. Então, eu tenho que saber daquilo que eu estou falando. Então, essa questão da preparação, ela sempre foi muito importante para mim. Então, eu sempre estudei bastante, eu sempre... e até hoje, né? Porque é como o autoconhecimento. É um caminho que é uma jornada, né? A gente começa a estudar, começa a aprender e não tem fim. Não tem fim, porque a gente está sempre se atualizando, sempre desenvolvendo, e isso é um caminho que não tem fim. Isso. E tem muita questão do sentimento, né, Rafa? Porque como você falou, dentro do ambiente corporativo, muitas vezes tem muito mais homens que mulheres. Ainda por uma questão de desigualdade, que a gente sabe que acontece, já está muito melhor. Muito melhor. Já está muito melhor, mas ainda tem situações que acontecem. Eu vou ser bem sincera para você, eu nunca me senti em ambientes assim, porque é homem, porque é mulher, porque eu acho que eu fui trabalhando tanto essa questão da autoconfiança. Então, como você, eu estudava, eu ia preparada para a reunião. Então, eu nunca me senti, ele sabe mais porque ele é homem. Não. E eu também não. E inclusive, eu acho que é importante falar que eu acredito que os homens também têm seus desafios. Com certeza. Muitos. Assim como nós. Muitos! E eu acho que isso é muito também da nossa, da cabeça de algumas mulheres. Mas é desafiador estar num contexto. Sim! Né? Eles têm tantos desafios quanto nós, mulheres. Os desafios só mudam de figura, porque ali na questão do homem, por exemplo, o homem ele é sempre cobrado para ele ser o provedor. Ele é sempre cobrado. São outros desafios, né? Para ser o provedor, ele paga a conta por uma questão cultural, N coisas. Quando a gente vai olhar, ele também se cobra quando ele está ganhando menos que a mulher. Porque imagina ele não ser o provedor da casa, o quanto ele também não se cobra. O quanto aquilo não mexe com a autoestima masculina. Sim. Né?
Então, acho que como você falou, só muda o lado, mas os desafios existem. Existem. Sim, e você falou que ia contar pra gente sobre uma novidade em primeira mão. Verdade. Conta pra gente sobre a novidade. Rafa, desde que eu fiz a palestra 7 Passos Poderosos da Autoestima, eu sempre deixei ali, né, mais coisas para acrescentar, porque o tempo de palestra é muito curto. Eu falava, poxa, mas não deu para falar tudo. E aí eu falei, cara, essa palestra dá um livro. E eu sempre fui adiando, sabe? Eu sempre fui adiando. Eu tô com essa palestra desde 2017, nós já estamos em 2026. Então, eu sempre ali adiando essa questão de por que não colocar num livro com o passo a passo, mais completo, com exercício que as mulheres possam fazer ali de forma mais íntima com elas, tendo as histórias compartilhadas para dar um suporte. E aí o livro saiu. Parabéns! Resumindo, quero esse livro, inclusive. Com certeza está na lista. E é um projeto já para lançar o livro em março, agora, nesse mês da mulher. Então, o livro se chama 7 Chaves Poderosas da Autoestima. Eu só mudei de passo para chave, porque quando a gente fala em chave, eu falo que a gente abre uma porta, né? E são as portinhas do autoconhecimento, as portinhas do nosso interior, da nossa mente, que a gente precisa abrir. Então, esse livro ele veio com o prefácio da Luísa Trajano, que foi uma querida, tem uma história afetiva por trás disso, porque eu recebi um prêmio das mãos dela aqui em Guarulhos, há 7, 8 anos atrás. Ela contou a história dela, você vê que uma mulher inspira outra mulher. Sim. E eu saí de lá com uma decisão, eu falei, cara, eu vou terminar o livro, e se um dia eu tiver a oportunidade, eu gostaria que ela fosse a prefaciadora do livro, porque é a história dela que me inspirou a falar, realmente colocar na prática. Então, o livro, esse mês, ele está aí, já vai circular. Eu acho que foi uma coisa com muito carinho, realmente, para as pessoas poderem ter acesso e poderem ali partilhar e que perpetue, né? Que as pessoas possam realmente utilizar de uma forma para, principalmente as mulheres, né? Que eu falo que foi um livro feito para a mulher. Para se ajudar e para realmente elas poderem aí ganhar, desbravar e tirar suas travas e entender que é possível, mediante qualquer dificuldade. Com certeza, parabéns. Obrigada, Rafa. Quero ler esse livro. Nosso bate-papo está chegando ao fim. Ai, uma delícia, tá ficaria aqui o dia inteiro com você conversando. Mas antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres maravilhosas que estão nos assistindo. Tá, eu gosto de finalizar sempre com essa frase que para mim fez muito sentido na minha vida quando eu entendi. Quando o Henry Ford dizia, né, que quando você diz que você pode, você pode. Quando você diz que você não pode, você não pode. Em ambos os casos, você está certa. Então, eu acho que é muito mais um contexto de como vocês se enxergam e as conversas que vocês estão tendo todos os dias na cabeça de vocês. Embora a cabeça diga que não pode, a gente pode dizer, posso sim, eu consigo sim. E em ambos os casos você está certa. Então, mude as conversas que você tem com você mesma, mesmo que lá no fundinho você não acredite, porque de tanto você repetir que você pode, uma hora isso vira hábito. E esse hábito se concretiza na sua vida. Maravilha. E para você que nos assistiu até agora, já envia esse podcast para todas as mulheres que você conhece que precisam fortalecer ainda mais a sua autoestima, a sua autoconfiança e o seu autoconhecimento. E até o próximo Healthcast.